Que alegria para mim, mais uma vez, poder estar com você através do programa Encontro com a Palavra. No programa de hoje continuaremos o estudo do capítulo 17 do Evangelho de João. No último estudo enfocamos a oração de Jesus e mais especificamente a primeira parte desta oração, na qual Jesus fala sobre a obra que o Pai lhe havia confiado para fazer. Nesse contexto falamos sobre a obra que Deus tem para cada um de nós e como Ele nos chama para servi-lo. Esta conversa nos levou ao assunto da salvação. Sabe que às vezes um pouco de teologia faz muito bem e ajuda a desfazer certos conceitos errôneos. Por exemplo, quando algumas pessoas falam de Deus, passam a ideia de que Ele não é bom e que Jesus é bonzinho e equilibra um pouco as coisas. Por isso, quando o Filho veio ao mundo, morreu na cruz para acalmar um pouco o Pai, que estava sempre bravo. Depois de Jesus sofrer o suficiente, o Pai ficou mais calmo e perdoou os pecadores. Não é bem isso que as Escrituras ensinam. Lembram que até falamos sobre isso aí no último programa? A Bíblia ensina que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Mas de quem foi o primeiro passo para que a justiça divina fosse satisfeita? Do Pai. O Pai deu o primeiro passo nessa direção. Constatamos isso do começo ao fim desta oração. O Pai dando o passo fundamental para que o plano de salvação fosse concretizado. Foi o Pai quem comissionou o Filho, foi Ele quem deu autoridade e poder ao Filho para conceder vida eterna para todos os que o Pai lhe daria. No versículo 13 encontramos uma definição de vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lembrem-se que ainda estamos buscando respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Na primeira parte desta oração, Jesus é o Eterno, aquele que já existia glorificado com o Pai antes que o mundo fosse criado. Jesus é eterno. A palavra eterno significa que sempre existiu e sempre existirá. Os homens que conviveram com Jesus enquanto ele viveu na terra estiveram em contato com alguém que sempre existiu. Eles conheceram alguém que viverá para sempre, porque hoje ele vive também em nossas vidas. Isto é ser eterno. O que é vida? Vida eterna não implica apenas em um conceito quantitativo. Uma vida que sempre existiu, existe hoje e sempre existirá. Vida eterna também envolve qualidade de vida. Implica em um tipo de vida, uma qualidade de vida que Deus, o Pai, sempre quis que seu povo tivesse. Mas perdemos isto por causa da queda do homem, lá em Gênesis 3. Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna de volta. E Ele próprio também define o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João usa algumas palavras com mais frequência do que outros autores bíblicos, e uma dessas palavras é conhecer. João tem bastante firme o conceito de que podemos conhecer a Deus. Ele não fala de um conhecimento racional, nem intelectual. Ele quer dizer um conhecimento do dia a dia, de andar junto e se relacionar com Deus. Adão conheceu sua mulher e ela concebeu um filho. No Velho Testamento, a palavra conhecer é usada no sentido de conhecer alguém intimamente, como no casamento, da forma que um casal se conhece fisicamente. No capítulo 8, Jesus já tinha pregado por algum tempo e alguns tinham crido nele. Ele disse a estes novos crentes: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João trabalhou esta ideia. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus não falou de conhecer teologia, doutrinas, nem de decorar versículos bíblicos. Ele falou sobre permanecer na palavra e ir além das sagradas páginas. O que João enfoca é ir além das sagradas páginas e conhecer a palavra viva através de um relacionamento com Jesus. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João não fala nada sobre conhecer a Deus e a Jesus para receber a vida eterna. O que João diz é que conhecer a Deus e a Jesus Cristo já é vida eterna. Quando você se une a Cristo e passa a viver ligado a Ele, como a videira e seus ramos, você se torna parte do que é eterno, pois Ele é eterno, e por isso você jamais morre. João afirma que conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, o Cristo é o enviado de Deus, em um relacionamento com Ele, experimentando Jesus, tudo isso é vida eterna.
Nesta passagem, portanto, nos versículos 2 e 3, nós temos a comissão de Jesus Cristo e sua encarnação. No versículo 5, Jesus está sobre toda a carne para exercer sua comissão, qual seja, a de dar vida eterna àqueles que o Pai lhe concedeu. Agora me diga, quando foi que Jesus mais exerceu esta autoridade? Deixe-me lembrá-lo do que ele disse no capítulo 10. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. A maioria dos teólogos afirma que é sobre isto que Jesus está falando aqui no versículo 2. Pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora me digam, para você, quando isto aconteceu? Isso foi feito, mais precisamente, quando Jesus consumou a sua obra na cruz e fez a expiação do pecado, possibilitando a reconciliação de todos os pecadores com Deus. Foi nesse momento que Jesus exerceu a sua autoridade. E a base que possibilita que Deus Pai conceda vida eterna ao povo foi esta obra consumada de Jesus Cristo. É sobre isso que os versículos 2 e 3 do capítulo 17 de João estão falando. Portanto, nos 5 primeiros versículos deste capítulo temos a encarnação de Jesus Cristo, a comissão de Jesus Cristo e depois esta importante declaração de Jesus Cristo. Esta é a maior de todas as declarações do mundo. Como já dissemos quando estudamos o capítulo 3, a maior declaração do mundo é a declaração do Evangelho de Jesus Cristo. Nada é comparável a essa declaração, nenhuma declaração de independência de qualquer país, nem a declaração dos direitos de qualquer natureza se compara à declaração das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Depois de descrever a sua comissão nos versículos 2 e 3, Jesus finaliza com essa declaração no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Esta obra engloba várias coisas, como já vimos, mas principalmente dar a vida eterna para aqueles que o Pai lhe concedeu, exercendo a autoridade que o Pai lhe deu. E essa autoridade, como já falamos, foi manifestada especificamente quando ele morreu na cruz. Vou repetir. Nestes 5 primeiros versículos, o Senhor está orando por si mesmo. Vamos recapitular antes de iniciarmos o estudo da segunda e da terceira parte da oração do Senhor Jesus. Neste primeiro parágrafo, nestes 5 primeiros versículos, o Senhor ora por si mesmo, pela sua própria vida, pela sua obra e pelo seu ministério. Quantas verdades maravilhosas descobrimos quando prestamos atenção à oração que o Senhor Jesus fez pela sua vida e pelo seu ministério. Na segunda parte desta oração, dos versículos 6 a 19, Jesus ora por seus filhos espirituais, aqueles a quem ele recrutou no primeiro retiro que promoveu, por ocasião do Sermão da Montanha, aqueles que tiveram um relacionamento com ele e com o Pai. Ele recebeu autoridade sobre toda a carne para conceder vida eterna. Mas não foi apenas isto que ele fez ao morrer na cruz. Jesus também concedeu vida eterna quando se deixou conhecer, isso mesmo, quando ele se deixou conhecer pelos apóstolos, quando lhes revelou o Pai, quando lhes revelou o Espírito Santo. Nesses momentos, Jesus também estava concedendo vida eterna. Por isso, Jesus os chamou de filhos espirituais. Paulo se referiu desta forma a Timóteo. Quando você leva alguém a Cristo, esta pessoa é considerada seu filho espiritual. No terceiro parágrafo dos versículos 20 a 26, Jesus ora por aqueles que viriam a crer através dos seus filhos espirituais. Podemos dizer que, neste parágrafo, Jesus estava orando pelos seus netos espirituais. Você tem filhos? Pastor Dick Woodward diz, minha mulher e eu temos 5 filhos e eles têm sido uma alegria enorme na minha vida. Também tem sido uma dor de cabeça, mas posso dizer que, depois do nosso relacionamento com o Senhor, o relacionamento com nossos filhos tem sido a maior fonte de alegria em nossas vidas. 3 dos nossos filhos já se casaram e têm seus filhos. Isso quer dizer que já somos avós. Eu não conheci meus avós, e por isso esta é uma experiência totalmente nova para mim. Estou gostando muito dela, diz o nosso professor. E você, meu ouvinte, tem filhos espirituais? Você já conduziu alguém para Cristo através do poder do Espírito Santo e da palavra? Se você tem filhos espirituais, sabe muito bem do que é que eu estou falando. E os seus filhos espirituais já conduziram pessoas para Cristo Jesus?
Você já conheceu alguém que aceitou Jesus através de um dos seus filhos espirituais? Estes serão os seus netos espirituais. É maravilhoso ser pai, e é maravilhoso ser avô, é ainda mais maravilhoso ser pai e avô espiritual. Nesta oração, depois de orar por si mesmo, nosso Senhor Jesus ora pelos seus filhos e pelos seus netos. Veremos estes 2 parágrafos da oração de Jesus nos próximos programas. Veremos o que o Espírito Santo tem para nos ensinar sobre quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Você sabe que a resposta para estas perguntas é algo essencial para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria que você lesse com muito cuidado, mais uma vez, com muito carinho, o capítulo 17 do Evangelho de João. Para alguns, esta oração ainda faz parte do sermão da última ceia, porque nela Jesus ora pelos homens que estavam reunidos com ele naquela ocasião, o qual consideramos o último retiro com seus discípulos. Na verdade, nós estamos dedicando para estudar em partes esta oração. E estudamos já, vamos recapitular aqui rapidamente, os 5 primeiros versículos do capítulo 17 de João. Nesse trecho da oração, Jesus ora pela sua própria vida, ministério e obra. Esta passagem nos faz sentirmos-nos desafiados a refletir sobre a nossa própria vida, o nosso ministério, a nossa obra. Jesus foi muito claro, ele disse: Pai, eu tenho cumprido a obra que me deste para fazer. E essa é uma coisa muito linda, muito preciosa. E nos leva a refletir profundamente se nós também estamos cumprindo a missão, a obra que o Pai tem colocado em nossas mãos para realizarmos. Então, no próximo programa, nós vamos continuar falando sobre isso, como Jesus orou por seus filhos, por seus netos espirituais. E vai ser maravilhoso contarmos com a sua sintonia no próximo encontro com a palavra. Meu desejo é que você possa continuar cumprindo a obra que o Senhor Deus entregou para você realizar. Que Deus lhe abençoe. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.